Vamos pegar a Bíblia hoje, vamos começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu falei que hoje nós iria iniciar uma série de estudos sobre escatologia, certo? E se Deus quiser, meu objetivo é que nós vamos estudar esse assunto de escatologia por quantas semanas eu não sei. Eu quero que nós tratamos o assunto bem elaborado. Então eu não vou correr. Eu quero tomar um tempo para ensinar a matéria. Eu gostaria que vocês sentissem a liberdade de fazer perguntas. Então o que a gente vai fazer? Eu vou iniciar, vou fazer estudo até certo momento. Certo momento eu vou fechar o estudo. Vou deixar vocês, se tiverem algumas perguntas, para fazer perguntas. Então hoje a gente vai ser como se fosse uma introdução. Nós não vamos entrar em muitos detalhes de muitas coisas hoje, nós vamos fazer como se fosse uma introdução. Então, eu quero que nós iniciamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Todo mundo chegou? Verso 13. Vamos iniciar verso 13. E vamos ler versos 13 até verso 18. Verso 13 até verso 18. Todo mundo chegou? Vamos lendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Antes de iniciar, qual era o propósito de Paulo escrever esses versos? Certo. Mas qual foi o propósito, a razão? Verso 18. Verso 18 nos diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, não é? A resposta simples e bíblica está bem ali em verso 18. Hoje em dia existe uma acomodação, comodismo, você quer falar dessa forma, entre cristãos, entre nós. Nós realmente não entendemos quão perto Jesus Cristo está de voltar. Agora, uma das razões que existe esse comunismo, é pelo fato que muitos não entendem como Jesus vai voltar. Tem pessoas que acham que Cristo vai voltar, o mundo vai acabar e pronto. Um evento só, Cristo vai tocar, vai virar rei, vai destruir a terra e o céu e vamos para a eternidade. Nossa posição, e a posição bíblica, é que Jesus Cristo vai voltar nos ares no evento chamado arrebatamento. Ele vai arrebatar nós que somos salvos, vivos. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Nós estaremos com Jesus lá nas nuvens e vai iniciar um evento chamado a tribulação. A tribulação vai durar 7 anos. Depois desses 7 anos, Cristo vai voltar, esta vez para tocar no chão, numa coisa chamada revelação. Iniciar com o reino milenar. No fim do reino milenar, ele vai julgar todos os descrentes, lançando-os no lago de fogo, e vai iniciar a eternidade. Mas,
o comodismo e a confusão têm criado em muitos salvos uma espécie de sono nas vidas cristãs. Muitos não estão vendo a urgência de viver a sua vida cristã como devem. E escatologia, a palavra escatologia, é nada mais do que uma palavra grande para explicar o fim dos tempos, ou a doutrina dos fins dos tempos, do fim dos tempos. E nós estamos olhando nisso hoje à noite, nesse negócio de escatologia. É a doutrina dos últimos tempos. Em Apocalipse capítulo 4, verso 1, depois destas coisas, João disse, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouviram falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E tem muitas coisas que devem acontecer. O arrebatamento deve acontecer, isso foi aquela voz de trombeta que João ouviu. As pragas que Deus vai mandar sobre a terra durante a tribulação vão acontecer. E Cristo também vai voltar como um rei vitorioso, o Messias ungido para reinar por 1000 anos. Todas as coisas vão acontecer. Mas qual a ordem? Como é que vão acontecer? Nós temos aqui um gráfico. Nesse gráfico nós temos a morte de Cristo. O evento que ocorreu 2000 anos atrás. Nós temos aqui a época da igreja. Jesus Cristo, 50 dias depois da sua ressurreição, subiu para sentar à destra de Deus Pai e interceder por nós. Lá no céu, ele está esperando a época da graça, a época da igreja terminar. Quando isso acabar, o arrebatamento vai ocorrer. Os salvos, todos os salvos, todas as épocas serão arrebatados. Os mortos, os vivos, todos serão levados para o céu, onde nós, salvos, ficaremos no tribunal de Cristo, recebendo nossos galardões. Também nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Enquanto isto no céu, o arrebatamento inicia um tempo de 7 anos chamado a tribulação. Durante a tribulação de Apocalipse, nós temos o julgamento dos céus, das trombetas e das taças. No fim daquela tribulação, Jesus Cristo vai voltar como Rei dos Reis. Na revelação, ele vai lutar a batalha de Armagedon. As nações serão julgadas. Satanás será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. E durante aqueles 1000 anos, o reino milenar vai ocorrer aqui na terra. Jesus Cristo reinando como combate de ferro, como rei. No fim daquele reino milenar, Satanás será solto, vai ser derrotado permanentemente, e todos os descrentes serão arrebatados, vão ser ressuscitados, para serem julgados no grande trono branco e lançados lá de fogo. E isso vai iniciar a eternidade. Agora, eu não quero que você fique confuso, que esse espaço aqui eu vejo para mais desse espaço aqui, que eu vejo para mais desse espaço aqui. Esse aqui é só um gráfico. A tribulação vai durar 7 anos apenas. O reino milenar vai durar 1000 anos apenas. A nossa época, desde Cristo até aqui, já passou mais de 2018 anos. E ainda Cristo não voltou. Isso não quer dizer que não podia voltar, ou ele podia voltar. Eu acredito que na minha vida, enquanto eu estou vivo, Jesus Cristo vai voltar. Antecipo e espero. Mas também, quando eu era criança e jovem, todos os pastores que me ensinaram falaram a mesma coisa. Isso diminui a veracidade do fato que Cristo pode voltar? Não. É que nós não sabemos quando vai acontecer. Mas a Bíblia nos ensina de estar na espera.
de estar antecipando, de estar vivendo a nossa vida como Ele podia voltar agora. Devemos ganhar almas, como Cristo vai voltar hoje. Devemos viver uma vida santa, pura, porque Ele pode voltar hoje. Nós devemos servir a Deus com o tempo que nós temos, porque Ele pode voltar hoje. Todo aquele negócio de Hebreus 10, 25, quando diz que devemos não deixar a congregação, justamente naquele verso, o contexto é a volta de Cristo. Esse é o contexto. Eu devo ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor pastor, o melhor servo de Deus, o melhor tudo de tudo, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E não existe nenhum outro evento no calendário profético que tem que acontecer antes disto. Pode acontecer agora. Mas muitas vezes, uma das dificuldades que nós temos em entender exatamente o calendário profético é que necessariamente o calendário profético não aparece na Bíblia dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, dia 5º. Você tem versos em Daniel, você tem em Ezequiel, em Zacarias, em Apocalipse, nos Evangelhos. Você tem versos em muitos cantos ao decorrer da Bíblia que falam sobre o calendário profético. E muita confusão que existe porque as pessoas têm dificuldade em entender como encaixar esses versos e tudo isso. É por isso que Daniel nos ajuda bastante. Daniel, quando ele estava lá na Babilônia e na Pérsia, ocorreu certa vez que ele teve um sonho, uma visão, e confundiu a cabeça daquele homem, profeta, servo de Deus, homem que orava 3 vezes no dia, lançado na cova dos leões. Mas aquele homem teve uma visão que ele não podia entender. Agora teve outra sobre a estátua, feita de várias peças ou vários materiais, que ele entendeu bem. Que contava a história das civilizações. Falando sobre o Império de Babilônia, de Pérsia, da Grécia, e lá vai até Roma. Mas essa outra visão que ele teve, ele ficou pasmado. E por 3 semanas ele orava, pedindo que Deus dava a resposta para ele. Por 3 semanas, Deus não deu a resposta. Finalmente, depois de 3 semanas, Deus deu a resposta para ele. O que nós chamamos das 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas de Daniel nos dá um bom entendimento de como é o calendário profético. Agora, para entender o calendário profético, você tem que entender alguma coisa bem importante. A maioria da Bíblia está tratando de que povo? Israel. E a maioria da profecia que está na Bíblia se refere também a Israel. É só o Novo Testamento e só uma pequena parte do Novo Testamento que foca nos gentios, em nós. Isto não quer dizer que a gente só deve pegar de Atos até Apocalipse e só isso a gente deve estudar e jogar o resto da Bíblia fora. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia toda é a palavra de Deus, viva e eficaz, é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, do início até o fim, tem aplicação para a nossa vida. Mas quando nós falamos sobre a profecia, devemos entender primeiramente que a maioria da profecia está focando em Israel. Isto nos ajuda a entender como o calendário profético funciona. Certo? Então vamos até Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9.
Daniel capítulo 9, não é que os gentios não estão envolvidos na profecia, mas a maioria da profecia não está focando nos gentios. Daniel capítulo 9, começando no verso 24. Nós vamos ler até verso 27, o fim do capítulo. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A primeira coisa que nós temos que entender sobre essas 70 semanas é o que isso significa, as 70 semanas. Por que digo isso? Porque a Bíblia diz aqui que entre a ordem de restaurar Jerusalém até a vinda do Messias iria passar 69 semanas. Agora, vocês têm ideia quanto tempo passou desde a ordem de reconstruir Jerusalém até realmente Jesus Cristo chegou? Quantos anos passaram? Mais ou menos 450 anos. Ciro, no fim do cativeiro, o rei Ciro da Pérsia, ele deu a ordem para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Levou mais ou menos 50 anos para isso acontecer. No fim disto, ou no fim do Velho Testamento, até a chegada de Jesus Cristo, passou mais ou menos 400 anos. Jesus Cristo veio mais ou menos 33 anos. Então, entre a ordem para restaurar Jerusalém, até o dia que Jesus Cristo morreu, porque aquele verso diz que o Messias, o príncipe, será cortado, mas não para si mesmo, passou mais ou menos 483 anos. Certo? Isso é a mesma coisa de 69 semanas? Não. Quantos dias estão na semana? Multiplica 7 por 69. Alguém está com sua calculadora aí? Pega a calculadora e multiplica 69 vezes 7 e ver quantos dias isso seria. Oh, peraí, rapaz. 483 dias estão 69 semanas, não é? E quantos anos foram desde a ordem de restaurar Jerusalém até que Cristo morreu?
Acabei de dizer. 483 anos. Então, a única explicação dessas 70 semanas de Daniel é que cada dia representa um ano. Certo? Um dia representa um ano. Agora, nós temos esse gráfico aqui. Nos ajuda. O rei Ciro deu a ordem para reconstruir Jerusalém, o templo. Essa aqui é o marco inicial, ponto de partida. Mais ou menos 49 anos, ou 7 semanas, ocorreram entre o dia que ele deu a ordem até que foi feito. Daí nós temos 62 semanas até a crucificação, ou o príncipe, o Messias, seria cortado na lâmpada si mesmo. 450 anos desde a ordem de reconstruir Jerusalém até o nascimento de Cristo, mais 23 anos mais ou menos, dá 483 anos mais ou menos, que é igual a 69 semanas. Agora, nós falamos que está existindo nesse exato momento um intervalo, uma pausa. Como Deus estava assistindo, mas a gente sabe que está falando mais que assistindo, mas Deus está assistindo o seu povo Israel reconstruindo o templo, lá vai, até Cristo, o Messias, morto, crucificado. Daí ele tocou a pausa no calendário profético. E aquela pausa ainda está ocorrendo até hoje. E vai continuar até o dia em que Cristo chegar e nos arrebatar. E no momento que os gentios, os salvos, todos os lepras, estão arrebatados, daí, quantas semanas estão faltando da setembro? Quantos anos? Isso iria ser 7 anos, não é? Uma semana, 7 dias, 7 anos. 7 anos. Quando o arrebatamento ocorre, ele toca play e aquela última semana. Aqueles últimos 7 anos vão acontecer. No início vai ser um concerto firmado, uma aliança firmada entre o anticristo e Israel. A adoração no templo vai reiniciar. Vai reconstruir o templo, começar a fazer os sacrifícios. No meio desses 7 anos, 3 anos e meio, daí ele vai cortar ou quebrar a aliança. E vai ter uma parte da tribulação chamada a grande tribulação. As coisas vão de água abaixo. Tudo para destruir o povo de Israel. Agora, vamos entender isso um pouco melhor. Ele disse que as 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre Israel. Quais são as evidências disto? Quais são as evidências? Várias frases que nós encontramos ali. Primeiro, sobre teu povo. Teu povo é falando de Israel. Sobre tua santa cidade. Isto é, quem? Também Israel, a cidade de Jerusalém, não é? Então, o foco das 70 semanas é Israel, certo? É Israel. Agora, o propósito das 70 semanas, a purificação de Israel para receber seu rei. Quem é o rei de Israel? Jesus Cristo, o Messias, não é? Dentro daqueles versos de Daniel capítulo 9, nós encontramos várias coisas. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados, não é? Também
expiar a iniquidade, também trazer a justiça eterna, também castigar esse mundo. Nós estamos vendo a lei, a preparação da terra, mas especialmente de Israel, para receber o Messias. É isto que estamos vendo. Selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Jesus Cristo vai ser ungido como rei no final destas 70 semanas. Já ocorreu 69. Agora estamos esperando a última. Agora, o que devemos lembrar são alguns eventos que são importantíssimos. Primeiro, a ordem de restaurar e edificar Jerusalém levou mais ou menos 49 a 50 anos, ou 7 semanas. Até o Messias, o príncipe, houve 400 anos de silêncio, certo? Então, nós temos também no fim das 69 semanas que o Messias será tirado, cortado e não será mais. Então, isso seria 433, 434 anos, ou no final de tudo isso, 483 anos, que já fazemos o cálculo, isso é 69 períodos de 7 anos, ou semanas, daquela interpretação. Agora, já falávamos que não podem ser 70 semanas de 7 dias, pois nós temos as frases que certas coisas ocorrerão em 69 semanas, ou 450 dias, mas já sabemos que desde a restauração de Jerusalém até que Cristo chegou, e além disto, houve mais de 450 anos. Então não pode falar de dias, tem que estar falando de anos, cada dia representando um ano. É por esta razão que nós afirmamos que ainda falta uma semana ainda para ocorrer 7 anos da tribulação, e o povo do príncipe que há de vir, isto não fala do Messias. Esse príncipe que há de vir tem que estar falando sobre o anticristo. A pessoa vai falar, mas pastor, quando a gente vai saber quando o anticristo chegar? Você não vai saber porque você não vai estar aqui. Se você conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é um salvo, você não vai ver ou perceber o anticristo, porque ele só vai comparecer depois que nós já estamos levados daqui. Agora, lá do céu, nós podemos olhar para baixo e dizer: eu achava que foi ele. Mas só ali que vai ser confirmado. Só ali. Nós vamos falar, ao decorrer do tempo, mais sobre isto. Mas veja algumas coisas sobre esse príncipe que há de vir. A Bíblia diz que ele vai destruir a cidade e o santuário. O propósito do anticristo é para destruir Jerusalém. Seu fim será como inundação. Ele vai ser destruído completamente, rapidamente, pela própria boca de Jesus Cristo. E até o fim dele haverá guerra. Essas guerras e tudo isso não é o que a gente está vendo hoje. É o que vai ser visto durante a tribulação. O que a gente vê hoje nem chega perto. As assolações estão determinadas, ou seja, Deus já prometeu que isso iria acontecer. E vai acontecer sobre seu povo Israel. Nós falamos que ainda falta uma semana. Essa última semana vai ser como? Primeiro, ele vai afirmar uma aliança entre ele e Israel
por esses 7 anos. Na metade da semana, ele vai quebrar a aliança, ele vai virar para destruir o povo de Israel. Ele vai agir em abominações, ele é chamado assolador. Ele vai agir em abominações. E também isto vai continuar até o fim desses 7 dias, até o fim dessa semana. O assolador tem que ser o anticristo. Ele vai receber sua recompensa no final. É interessante, no final da tribulação, Satanás é amarrado e julgado no abismo. Mas sabe onde o anticristo, o que acontece com ele? Lançado lá de fogo, imediatamente. Apocalipse mostra que no fim da tribulação, o anticristo é lançado no lago de fogo. Nem no inferno primeiro. Logo, para lá. Junto com o falso profeta, a cabeça da religião falsa que vai reinar sobre o mundo durante a tribulação. Os dois vão ser lançados lá no fogo. Deus nem vai ficar abrindo livros para saber se o nome deles está no livro da vida. Bom, lá no fogo. Ó, não tem nada. Agora, vai até Daniel capítulo 12, por favor. Daniel 12. Daniel 12, começando no verso 9. Daniel 12, verso 9. Olha lá. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Agora, alguém está com um calculador aí? Faz um cálculo para mim, por favor. 1290 dividido por 30. Certo? 1290 dividido por 30. 43. Certo? Dividido por 12. E 3,58 por aí, certo? Ou mais ou menos 3,5. Então, o anjo está dizendo para Daniel aqui, desde que o sacrifício contínuo for tirado, até o fim, haverá 1290 dias, ou seja, 3,5, mais ou menos, não é? Vamos continuar, verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até o que? 1335 dias. Essa é uma diferença de quanto? 1335 menos 1290, mais ou menos 45 dias, não é? Mais ou menos 45, por aí. É isso? Certo. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e levantarás na tua herança no fim dos dias. Agora, o que isso significa? Em Apocalipse 11:3 nós temos outro dia também. 11:3, não.
devolver, tá certo? Devolver. Estou com o verso errado aí. Mas, algumas coisas que devemos olhar aqui, certo? Nós encontramos que duas testemunhas, na Apocalipse 11:3, duas testemunhas evangelizarão por mais ou menos 1260 dias. O início da tribulação até a metade da tribulação, 1260, certo? Mais ou menos na metade da tribulação. Em Daniel 12, verso 11, o fim do sacrifício contínuo e a abominação feita até o fim é 1290 dias. 3 anos e meio, mais ou menos, foi isso que a gente falou. Em Daniel 12:12, os que chegam aos 1335 dias são chamados bem-aventurados, certo? Bem-aventurados. Agora, vai perguntar, pastor, o que é que isso significa? Espera aí, cadê você? Está aqui, certo? 1260 dividido por 360 dá mais ou menos 3 anos e meio. Agora, por que 360? Porque no calendário judaico só tem 30 dias em todos os meses, certo? Nós temos alguns com 30, outros com 31, tem fevereiro, tem 28, não é? No calendário judaico não é assim, é 30 em cada mês. 30 vezes 12 dá 360, certo? Então, o que nós estamos vendo em Daniel 12, 11 e 12, estamos vendo a divisão da tribulação em duas metades. Mas, o que significa aqueles outros 45 dias? Porque nós temos 30 dias a mais 1290 vezes 1260. E porque nós temos aqueles 45 dias do fim, 1290 até 1365. Duas coisas. No início da tribulação, o que vai ter que acontecer antes e os sacrifícios podem ser feitos em Jerusalém? Tem que construir o templo e o altar e restaurar a adoração judaica dentro de Jerusalém. Isso tem que acontecer. Essa adoração não pode acontecer antes do arrebatamento. Então, depois do arrebatamento, no início da tribulação, vai levar um tempo para reconstruir o templo, não vai? Muitos acham que essa diferença de 30 dias está tratando aquela diferença de construir o templo. Agora, se nós conseguimos construir nosso templo em 30 dias, agora nós só temos 2 pedreiros para amanhã. E nossas finanças são destruídas. Mas o anticristo não vai ter esse problema. Ele vai ser o governador do mundo. Não é? Esses outros 45 dias no fim da tribulação, muitos acreditam que aqueles 45 dias estão tratando o julgamento das nações. Cada nação vai comparecer perante Jesus e vai ser julgado da forma que tratou o povo de Israel. Cada nação, Estados Unidos, Brasil, França, China, Arábia Saudita, todas as nações vão comparecer perante Jesus e responder da forma que tratou sua nação Israel. Pensa. Mas não somente. Porque a Bíblia diz que qualquer nação que não abençoe Israel será amaldiçoada. Pode discordar com tudo na política, mas se o seu presidente está a favor de Israel, ele é bom. Entendeu? Como um cristão, como o salvo Jesus Cristo, eu devo orar por Israel, eu devo apoiar Israel.
É a nação santa, o povo de Deus até hoje. Até hoje. Até hoje. Agora, semana que vem, nós vamos tratar o arrebatamento. E nós vamos responder à pergunta: por que nós afirmamos o que a Bíblia ensina? Que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Antes da tribulação. A Bíblia é bem clara. E não é difícil entender que o arrebatamento tem que ser o próximo evento no calendário profético. Nós estamos na pausa. Nós estamos esperando a volta de Cristo no arrebatamento. E semana que vem nós vamos tratar o porquê a Bíblia afirma esta declaração. É a nossa esperança